Boa tarde, queridos. Pai seja convosco. E vamos compartilhar a palavra do Senhor hoje. Eu te convido a vir comigo a orar a palavra e a ser abençoado. Abra sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 30, a partir do versículo 1. Vamos ler? Diz assim: Aconteceu que ao terceiro dia, quando Davi e seus homens chegaram a Ziclag, os amalequitas já tinham invadido o sul e a cidade de Ziclag. Tomaram Ziclag e a incendiaram. Levaram cativas as mulheres que lá estavam, mas não mataram ninguém, nem pequenos nem grandes. Tão somente os levaram consigo e foram embora. Davi e os seus homens chegaram à cidade e viram que tinha sido queimada, e que as suas mulheres, os seus filhos e as suas filhas haviam sido levados cativos. Então Davi e o povo que estava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi tinham sido levadas, Ainoã, a jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi ficou muito angustiado, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam amargurados, cada um por causa de seus filhos e suas filhas. Mas Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Traga aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Então Davi consultou o Senhor, dizendo: Devo perseguir este bando? Conseguirei alcançá-lo? O Senhor respondeu: Persiga o bando, porque você certamente alcançará e libertará os cativos. Então Davi partiu, ele e os 600 homens que com ele estavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os retardatários ficaram. Davi e 400 homens continuaram a perseguição, mas 200 ficaram atrás, por não poderem passar o ribeiro de Besor, de tão cansados que estavam. Encontraram no campo um homem egípcio e o trouxeram a Davi. Deram-lhe pão e ele comeu, e deram-lhe água para beber. Deram-lhe também um pedaço de pasta de figos secos e 2 cachos de passas, e ele comeu. Assim recobrou as forças, pois havia 3 dias e 3 noites que não comia pão nem bebia água. Então Davi lhe perguntou: De quem você é e de onde você vem? O moço egípcio respondeu: Sou servo de um amalequita, e meu senhor me deixou aqui, porque adoeci há 3 dias. Nós invadimos o lado sul dos Queretitas, o território de Judá, e o lado sul de Calebe, e pusemos fogo em Ziclag. Então Davi lhe perguntou: Você poderia me levar até este bando? Ele respondeu: Jure por Deus que não vai me matar, nem me entregar nas mãos de meu senhor, e eu o levarei até esse bando. E ele levou Davi até lá. Eis que os amalequitas estavam espalhados por toda a região, comendo, bebendo e fazendo festa por todo aquele grande despojo, que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. Davi os atacou e lutou contra eles desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte. E nenhum deles escapou, a não ser 400 moços que montaram em camelos e fugiram. Assim Davi salvou tudo o que os amalequitas tinham levado. Também salvou as suas 2 mulheres. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena nem grande, nem os filhos nem as filhas, nem o despojo, nada do que lhes haviam tomado. Davi trouxe tudo de volta. Davi também tomou todas as ovelhas e o gado. Então levaram esses animais diante de Davi e disseram: Este é o despojo de Davi. Essa história Deus colocou no meu coração com um tema muito forte, muito intenso. O tema que Deus me deu é os sequestradores das famílias. E antes de entrar propriamente dito na história e o porquê que Deus me inspirou esse tema e o que ela tem a ver com o texto que nós lemos, eu quero te contextualizar para que você entenda exatamente o texto que nós lemos, o pano de fundo da história, o porquê, desse momento. Então vamos retroceder um pouquinho a história, vamos retroceder até uma história que é épica, ela é conhecida de todos, que é a história de Davi e Golias.
Bom, vamos lá. Davi se apresenta diante do rei Saul e se oferece para matar o gigante Golias, que era um herói de guerra, representante do povo filisteu, que era a nação inimiga de Israel durante todo o reinado do rei Saul. E muito embora Saul no momento não, né, acreditasse muito em Davi, por causa da insistência de Davi, ele resolveu dar uma oportunidade. Davi foi contra Golias, todos sabem, sem arma, apenas com o que chamamos de baladeira na minha terra, um estilingue, e com uma pedrinha ele cravou na testa do gigante, que caiu. Ele puxou a espada do próprio gigante, o matou e o decapitou. E levou a cabeça do Golias diante do rei Saul, e todo o exército israelita, quando viu que o gigante havia caído por terra, então foi a peleja contra o exército dos filisteus, e grande foi a vitória dos israelitas. Dentro desse contexto, o povo em festa, todos muito felizes, muito alegres, as mulheres pegaram seus tamborins, suas liras e começaram a cantar seus tambores, e cantavam um refrão que dizia: Saul matou milhares, mas Davi matou dezenas de milhares. Então, Saul, que outrora amava Davi, que estava muito feliz porque Davi, um menino franzino, tinha então, com toda aquela coragem, enfrentado e derrotado o grande Golias, agora Saul se pega se sentindo ameaçado. E aquilo entrou como uma flecha maligna no coração de Saul, e a partir daquele momento ele começou a sentir ciúmes de Davi. E a Bíblia diz que ele intenta de várias formas e várias maneiras, né, sem declarar publicamente, mas ele intenta fazer com que Davi morra pela mão dos filisteus. Promete dar sua filha em casamento, mas pede que Davi primeiro dê uma prova, né, da sua fidelidade, da sua coragem, matando 100 filisteus. Davi mata 200 filisteus, e enfim, depois ele arruma uma outra desculpa para mandar Davi para frente da batalha. Mas como Deus era com Davi, todas as empreitadas em que ele confiava Davi, e Davi ousadamente, corajosamente descia, ele era vitorioso. Como ele não conseguiu de forma alguma que Davi morresse pela mão dos filisteus, ele então declara publicamente ali a sua rixa, né, contra Davi, e o seu intuito de matá-lo, porque ele deixa claro que Davi era uma ameaça, inclusive para os descendentes do próprio Saul, uma vez que Davi era já o homem escolhido segundo o coração de Deus para assumir o trono de Israel. Nenhum descendente de Saul ocuparia aquele lugar, e de qualquer forma não ocuparia, porque o Senhor já havia dito pela boca do próprio profeta Samuel que a descendência de Saul havia sido rasgada diante da presença dele por conta da desobediência de Saul. Desobediência obstinada, deliberada. Enfim, e é nesse contexto em que Davi começa a fugir de Saul, porque Saul mesmo reúne 3.000 homens, reúne o exército israelita e desce à procura de Davi com um único intuito e propósito de matá-lo. Por 2 vezes o Senhor concedeu uma oportunidade para que Davi, né, que teve Saul ali nas suas mãos, pudesse, se quisesse, matá-lo, mas Davi, temente a Deus, preferiu não fazê-lo, por entender que aquele homem havia sido ungido pelo próprio Deus, e o Senhor, se quisesse, poderia, né, terminar com aquele reinado sem que o próprio Davi sujasse suas mãos, matando o ungido do Senhor. E dentro desse contexto de fuga, ele acaba sendo obrigado a se refugiar numa cidade filisteia chamada Gate. Quem era rei dessa cidade era um rei chamado Aquis. E ele se refugia lá com sua família, suas 2 mulheres, seus filhos, seus 600 valentes e suas famílias. E ele trabalhou de forma leal para aquele rei ali que era inimigo da nação de Israel, lutou do lado dele, conquistou territórios para ele. E depois de algum tempo com aquele rei Aquis em Gate, o rei dá para Davi uma cidade chamada Ziclag. Ele dá essa cidade para que Davi possa, então, com suas mulheres, filhos e todos os que estavam com ele, habitar ali. E Davi e todos que com ele estavam passam a habitar Ziclag. Porém, Ziclag, Davi quase nunca parava ali com seus homens. Ela ficava sempre
com as mulheres, as crianças e os velhos. Davi saía para conquistar territórios. E ele saía com seus homens e sempre conquistava os territórios que eram inimigos de Israel, muito embora ele não dissesse isso para Aquis, o rei de Gade. Sempre que Aquis perguntava onde ele estava, ele dizia que tinha descido para outro rumo, mas não contava a verdade. E ele matava todos nos lugares onde ele entrava, todos os que eram inimigos de Israel, ele matava todos e trazia os despojos. E chegou como na época do reinado de Saul, os filisteus estavam em constante guerra com Israel, mas uma vez eles se levantaram para descer a peleja contra os israelitas. E então o rei Aquis chama Davi, que reúne seus 600 homens para lutarem ao lado do rei Aquis, e Davi vai com os seus homens para fazerem isso. Só que os comandantes filisteus não gostaram nem um pouco da presença de Davi e dos valentes. Por quê? Eles pensaram assim: quem garante que esse homem não está buscando uma oportunidade de nos trair? E que melhor oportunidade seria do que essa? Uma vez que ele faz de conta que vai descer e nos ajudar, e quando chegar no meio da batalha, no meio da peleja, ele começa a matar os próprios filisteus, porque não teria uma maneira melhor de dizer ao rei da nação dele que ele é leal a eles, e assim poder voltar para o seu país. Então eles não permitiram de forma nenhuma que Davi e seus 600 homens descessem a peleja com eles. O rei Aquis vai, conversa com Davi, Davi ainda reluta, mas eu sempre fui fiel a ti, eu não entendo porque isso está acontecendo. E o rei diz para ele: olha, tu para mim é como um anjo de Deus perfeito, mas é melhor tu não criar confusão com esses comandantes, vai embora, vai em paz, vai com os teus homens. E Davi então pega os seus 600 homens e volta para Ziclag. Só que, da onde eles estavam até Ziclag, foram 3 dias de viagem. E quando eles chegam em Ziclag, eles se deparam com aquela cena horrenda, trágica, terrível, que era Ziclag pegando fogo, totalmente em ruínas, incendiada. E o povo todo havia sido levado cativo, porque se eles tivessem matado, os corpos estavam lá. Não havia corpo nenhum. Ele entende então que todo o povo foi levado cativo e a cidade toda incendiada. E a Bíblia diz que eles alçam a sua voz, choram alto, tão alto, e com tanta força que eles só pararam de chorar quando eles não tinham mais força para chorar. E aqui eu começo a pregar, aqui eu começo a compartilhar com você a palavra que Deus me deu. Pois bem, a primeira coisa que nós observamos aqui é que Ziclag não tinha homens, que Ziclag era uma cidade desprotegida, uma cidade que não tinha proteção, que não tinha cobertura. É como uma casa que foi construída, erguida, arrumada, mobiliada, mas não tem telhado. Ela fica sujeita a toda e qualquer mudança de tempo, ela fica sujeita a sol, fica sujeita a tempestade, a chuva, a serena, a neblina, a tudo. Ziclag era assim. Era uma cidade que não possuía homens. Ziclag só tinha mulheres, crianças e velhos. Os homens viviam distante. E é nesse contexto que os amalequitas chegam e encontram Ziclag, desprotegida. E ao ver Ziclag desprotegida, uma cidade que não oferecia resistência, não oferecia nenhum tipo de proteção de barreira, eles se apropriam de tudo, de todo o despojo, de toda a riqueza da cidade, todos os bens, levam cativo todos os seus moradores e tocam fogo na cidade. Por que o Senhor inspirou no meu coração o tema Os Sequestradores das Famílias? Porque, querido, responda, e agora eu me direciono especificamente aos homens. Há muitos homens hoje em dia que ainda acreditam que o seu único papel diante da sua família é de provedor. É aquele que sustenta, que paga as contas, que compra comida, que compra roupa, que compra um calçado. Há muitos homens que acham que esse é o seu papel. E tudo o que diz e o que concerne a educação dos filhos é de única e inteira responsabilidade da mulher. E não é assim. Essa é uma responsabilidade dada por Deus aos pais. Não só a um ou ao outro, mas aos pais. Então eu pergunto para você, como tem estado a sua casa? Sua casa tem estado protegida? Está devidamente coberta, ou a sua casa está desprotegida, sujeita a qualquer tipo de ataque, sujeita a qualquer tipo de intempérie, sujeita a qualquer tipo de dificuldade de saque? Como assim, pastora?
Estou falando da questão espiritual. Talvez você possa ser, e talvez você seja, um excelente marido, provedor, cuidadoso, protetor, educador, um marido presente, mas na questão espiritual você tem deixado a desejar. A Bíblia diz que o homem ele é o sacerdote da sua casa. Ele é o pastor da sua mulher. Ele é aquele que tem a obrigação de orar por ela, orar pelos filhos, de ensiná-los, de conduzi-los na presença do Senhor. É aquele que tem a responsabilidade de proteger a casa espiritualmente, trazendo a presença do Espírito Santo para dentro da sua casa, trazendo e declarando o sangue de Jesus, a graça de Deus sobre os seus. Eu pergunto para você, como sua casa está de proteção? Eu pergunto para você, como está o telhado da sua casa? Esse telhado está cheio de goteira, esse telhado está com rachaduras, esse telhado está com telha quebrada, esse telhado está em parte descoberto, esse telhado está frágil. Como está o telhado da sua casa? Como está a sua casa em relação à proteção, à cobertura? Mais para frente, quando eles chegam em Ziklag e eles têm aquele primeiro espanto do terror da cidade incendiada, é lógico que eles vão procurar os corpos, e quando não acham os corpos, eles subentendem-se que o povo havia sido levado cativo. Todos haviam sido sequestrados. Bom, aqui o Senhor me chama a atenção para uma outra coisa. Naquela época, no contexto da história, o sequestrador de todo aquele povo, de toda a família dos 600 valentes, a família de Davi, Ainoã, a Jezreelita e Abigail, a Carmelita, foram os amalequitas. E nos dias de hoje? E na nossa geração, nos nossos dias, nos dias atuais, no contexto em que vivemos, quais são os sequestradores das famílias? Eu vou te citar alguns, pelo menos. Brigas são sequestradores de famílias. Casais e famílias e ambientes e lares que vivem com constantes brigas, provocando desarmonia, desestrutura, lares inseguros. Aquele tipo de lugar em que você não faz questão de estar, não faz questão de voltar, não se sente bem quando chega. Como está a sua casa? As brigas constantes, sejam elas por qualquer que sejam os motivos, é um sequestrador de família. Lares desorganizados, casas sem organização, sem regras, sem limites, onde ninguém tem obrigação de absolutamente nada, onde ninguém tem responsabilidade de contribuir com nada, onde não há tarefas, onde não há horário para comer, não há horário para dormir, não há roupa limpa, não há limpeza, não há um ambiente adequado, cheiroso, propício, harmonioso para se viver. É um sequestrador também nos dias de hoje. Uma outra coisa, uma agenda cheia, pais que enchem os filhos de atividades extracurriculares, esporte, inglês, natação, luta, judô e tantas atividades que as crianças chegam em casa tão exauridas que só conseguem deitar para dormir. Pais que trabalham o dia todo, que fazem cursos extras, depois vão para a academia, vão para uma atividade física e quando chegam em casa também só chegam para colocar alguma coisa no estômago e se deitar e passam a semana sem nem sequer olhar notar ou perceber ou dialogar um pouco com seus filhos. Agenda lotada é um sequestrador de família. Tecnologia é um sequestrador de família. E aqui eu entro na questão da ausência. Quantos pais estão presentes, ausentes? Estão dentro, estão perto, mas estão ausentes. Quantas famílias não conseguem nenhuma vez sequer na semana se reunir à mesa para uma refeição com todos? Conversar, trocar uma palavra, como foi seu dia, você está bem, está precisando de alguma coisa? Não. Mas estão e conseguem devotar tanto tempo da sua vida em redes sociais, respondendo e comentando posts no Insta, no Face e em tantas outras redes sociais que existem por aí, conversas no WhatsApp, grupos de WhatsApp, mas não conseguem estar presentes com os seus. Essa quarentena tem sido um desafio para muita gente, né, dentro dessa questão. Um outro sequestrador de família, comparações desnecessárias. Quantos lares e quantos pais com tanta exigência, com tanto perfeccionismo, tão pressionados a manter uma aparência, um nível de perfeição da sua casa, do seu lar, comparam seus filhos com os filhos de outras famílias, comparam seus filhos com os filhos dos seus irmãos, com os filhos dos seus vizinhos, com os filhos dos seus pastores, provocando desnecessariamente nos próprios filhos um sentimento de inferioridade, de incapacidade, de
de coisas ruins e sentimentos negativos. Hoje em dia, não temos os amalequitas, mas temos tantos outros inimigos que promovem o mesmo tipo de sequestro, que roubam dos lares e das famílias aquilo que eles têm de mais precioso, que é a unidade, o relacionamento, o poder estar junto. Mas continuando, quando eles acabam de chorar, que estão cansados de tanto chorar, a Bíblia diz que aqueles 600 valentes pensam em apedrejar Davi e começam a acusá-lo. Por que acusaram Davi? Porque entenderam que todo aquele tempo que eles passavam longe de suas casas era por causa de Davi. E se agora eles, ao retornarem, não encontraram suas famílias, seus filhos e suas filhas, era porque estavam com Davi ao invés de estarem com os seus. Pois bem, aqui nós vemos um fato muito comum, muito típico do ser humano. Quando nós nos confrontamos com os nossos, quando nós somos confrontados, na verdade, com as consequências dos nossos erros e das nossas atitudes, a primeira coisa que nós fazemos não é assumir a responsabilidade, mas é procurar um culpado. Nós procuramos culpado para dizer ou para justificar porque o nosso casamento não vai bem, porque a nossa família não vai bem, porque os nossos filhos se desviaram da presença do Senhor, ou porque isso ou porque aquilo outro. Há sempre culpados. Dificilmente paramos e pensamos qual é a minha responsabilidade ou o tamanho da minha responsabilidade nisso tudo. Assim como aqueles 600 que estavam com Davi não obrigados, não amarrados, porque quando Davi se refugia de Saul, a Bíblia diz que aqueles homens vão chegando, Davi se escondia em uma caverna. Aqueles homens vão chegando e vão se agregando, vão se ajuntando naquela caverna junto com Davi e decidem deliberadamente segui-lo, fazê-lo dele o seu líder. Então ninguém não seguiu Davi porque Davi o obrigava, mas porque queriam. Mas quando viram que aquilo tinha custado um preço alto, que foi a captura, o sequestro de seus familiares, trataram de arrumar um culpado. Quem você está culpando pelas coisas que não estão dando certo na sua família, no seu casamento, no seu relacionamento com os seus filhos? Quais culpados você tem achado? Quais são as pessoas, as circunstâncias e as coisas que têm acontecido que você tem apontado foi por causa disso, por causa disso, por causa daquilo outro? Quando nisso tudo você já parou e disse, ei, qual é a minha responsabilidade em toda essa situação? A Bíblia diz que Davi ficou angustiado quando aqueles homens começaram a culpá-lo. Ele precisou se acalmar e tomar uma decisão que todos nós precisamos tomar em tempos difíceis, consultar ao Senhor. Ele se acalma, chama Abiatar, que era o sacerdote, filho de Ameleque, e diz assim mesmo, traz a estola sacerdotal. Ele pega a estola sacerdotal e vai consultar o Senhor e diz, Senhor, devo persegui-los? Devo ir atrás desse bando? Note, o Senhor não titubeia, não se demora e responde imediatamente, vai, persegue-os, porque tu vais encontrá-los e tu vais libertá-los. Aqui tem verdades espirituais profundas e maravilhosas. Se acalmar no momento da dificuldade, não entrar em desespero, não permitir que o desespero, de toda aquela circunstância em redor o deixe desesperado, sem condições de raciocinar. Saber que nos tempos de maiores dificuldades precisamos nos pegar em Deus, precisamos consultar ao Senhor. Quantas e quantas vezes consultamos a ABC, procuramos psicólogos, procuramos os pastores, os amigos, os vizinhos, os parentes para nos aconselharem, mas não dobramos os nossos joelhos para dizer, Senhor, o que eu posso fazer, o que eu devo fazer? E quando lhe faz a pergunta, Senhor, devo ir atrás, devo perseguir o bando? Imediatamente o Senhor responde que sim. E por que o Senhor responde que sim? Porque Deus sempre tem uma palavra positiva sobre família. Eu vejo muitas pessoas entrarem em atritos, em dilemas, em dificuldades, pensam em separação e ficam questionando qual seria a vontade de Deus. Deus tem sempre um sim para as famílias. Deus tem sempre um, vamos lá, eu vou contigo. Vamos lá, vamos correr atrás do prejuízo. Vai dar certo. Você vai conseguir libertá-los. Deus tem sempre uma resposta de ânimo, de força, de restauração para aqueles que param para ouvir a voz de Deus.
para aqueles que se recusam a agir com base nos seus próprios desejos, vontades e achismos, mas que se rendem à vontade de Deus e perguntam Deus o que fazer. Porque quando nós perguntamos Deus o que fazer, nós estamos reconhecendo que erramos, mas que estamos dispostos a fazer o que for necessário para recuperar aquilo que o Senhor nos deu. E quem nos dá a nossa família é o Senhor. Ninguém nos obrigou a dizer sim diante de um pastor, de um padre, ninguém nos obrigou a colocar uma aliança no nosso dedo mais se o pusemos e se dissemos sim, se concordamos, foi deliberadamente, de livre e espontânea vontade. Então a responsabilidade é nossa de zelar por aquilo, porque nenhum casamento vem pronto, existe um trabalho, existe um tempo grande de plantio e tudo que você quer colher para frente. O tempo de plantio é árduo e você precisa fazer agora. Pois bem, por que Davi consulta a Deus? Porque ele não fazia ideia aonde sua família estava. Quando ele chegou em Ziclag, ele precisou sair da onde ele estava, junto do rei Aquis, e até chegar em Ziclag demorou 3 dias. Quando ele chegou lá, Ziclag já estava incendiada. Ele não fazia ideia de quanto tempo aquilo havia acontecido, então ele não fazia a menor ideia de que rumo aqueles inimigos haviam tomado. Mas o Senhor diz, vai, porque tu vais conseguir alcançá-los e vais libertar o teu povo. E ele, sem rumo, sem direção, sem saber para onde, ele pega aqueles 600 homens e vai. Mais adiante, a Bíblia diz que quando chegou perto do ribeiro de Besor, o Bessor, não sei como pronunciar corretamente, 200 daqueles 600 homens estavam esgotados, exauridos, cansados, e disseram, Davi, não daremos mais conta de prosseguir daqui. E ficam aqueles 200 homens, Davi atravessa o riacho de Besor com 400 e vai. Ainda sem saber para onde ir, ainda sem rumo, sem orientação, e como também talvez eles já estivessem no limite do desespero, do cansaço, sem respostas, quando o Senhor envia ajuda através de um egípcio. Eles encontram um egípcio que está muito doente, quase em estado de inanição por não comer e beber durante 3 dias, e alimentam aquele homem, fortalecem, tem toda aquela paciência de restabelecer e recobrar as forças dele para que ele tenha condições de falar. E depois que eles agem de bondade com aquele egípcio, eles perguntam, olha, de onde tu vens, quem tu és? Ele diz, olha, eu sou um egípcio, servo de uma amalequita, e nós viemos de tal lugar, aonde ele cita que incendiaram Ziclag. E Davi diz, tu tens condições de me levar até onde está esse acampamento? Desde que tu me prometa não me matar, nem me entregar para o meu senhor, levo sim. E assim eles fazem um trato. E o egípcio leva Davi até onde estava o acampamento dos amalequitas. Ao chegar lá, ele se depara, observa primeiro, vê os amalequitas bebendo, dançando, pulando, festejando, distraídos, comemorando todos os despojos de todas as cidades que foram saqueadas. E aqui eu quero parar também para te falar uma coisa. Às vezes na vida da gente, as lutas se levantam, as adversidades são grandes. Às vezes os tempos difíceis batem na nossa porta com tanta veemência, remetem-se contra nós com uma força, com uma violência, que nós achamos que perdemos, que fomos derrotados. Às vezes parece que Satanás ganhou. Às vezes parece que Satanás obteve a vitória. Mas isso que eu acabei de te contar é para te dizer que toda e qualquer alegria do diabo dura pouco. Toda aquela festa que os amalequitas estavam fazendo, aquela bebedeira, aquela orgia, aquela alegria, durou pouco. Porque Davi arremeteu-se contra ele junto com os 400 que com ele persistiram. E a briga foi ferrenha. A Bíblia diz, se você for entender a palavra, que a Bíblia durou praticamente um dia inteiro e uma noite inteira. Os amalequitas não se entregaram, não se renderam. A briga foi feia. Mas depois que eles viram que Israel, que Davi e seus homens, seus valentes, estavam ali vencendo, 400 pegaram camelos e fugiram, e o resto foram mortos. A Bíblia diz e termina essa história dizendo que Davi recuperou todos os seus, não houve perda alguma. Filhos, famílias, crianças, velhos, todos os seus bens, todos os seus despojos e mais ainda. Ainda trouxe consigo os despojos de todo o amalequita, de todas as coisas que os amalequitas haviam conseguido, ele trouxe para ele e distribuiu entre os seus.
Aqui eu quero encerrar te dizendo, meu querido, nem todos, na briga, na luta, na perseguição, vão até o fim. Muito embora o Senhor já tenha dado a palavra, vai, eu sou contigo, a vitória é tua, alguns ficarão pelo meio do caminho, 200 ficaram. Só 400 seguiram com Davi. Conquistar novamente a sua família, retomar o controle daquilo que Deus te deu, não será fácil. Os amalequitas demonstraram e ofereceram resistência. Davi precisou ir lá, descer a peleja, guerrear feio um dia e uma noite inteira. Mas por persistirem, por se apropriarem da palavra de Deus, obtiveram resposta, sucesso no resgate e recompensa. Eu não sei que pé está sua família, sua casa, seus problemas e dificuldades concernentes a isso. Eu não sei quantos sequestradores se apropriaram da sua família. Eu não sei se talvez você esteja vivendo aquele tempo em que Satanás está festejando, gritando aos seus ouvidos que obteve vitória contra você. O que eu quero que você saiba antes dessa palavra terminar é que Deus te disse sim.